E vamos debater este momento da nossa vida coletiva com os nossos três próximos convidados, três deputados, a deputada Ana Abrunhosa, do PS, o deputado António Rodrigues, do PSD, e a deputada Rita Matias, do Chega. Muito obrigado a todos, muito bem-vindos. Deputada Rita Matias, não sente que o rótulo da tentativa de aproveitamento político cola bem nas múltiplas intervenções públicas que responsáveis do Chega tiveram na semana passada? Cola bem, mas não exclusivamente no Chega, cola também no Chega. Antes de mais, boa noite a todos. Dizer que há aproveitamento político, mas nós podemos continuar a discutir a espuma dos dias e continuarmos a olhar para esta novela em que o decisor político A critica o B e o B critica o C, ou podemos ir mais longe e perceber qual é que é o aproveitamento real. Se for para comentar a novela, posso comentar e dizer que acho que há aproveitamento político desde logo quando um conjunto de personalidades que estão completamente encostadas à boxe dos seus partidos, por exemplo, o ex-ministro da Educação ou o ex-advogado José Sócrates, agora lembraram-se de criar uma queixa-crime com subscritores e apresentá-la. Mas, portanto, podemos discutir isto ou podemos ir mais longe e perceber. Há um aproveitamento político a partir do momento em que temos, infelizmente, o falecimento de um indivíduo, independentemente do que é que estava a acontecer, é sempre de lamentar, e ver que, de repente, de violência policial, passamos a ter uma manifestação na rua que se manifesta por mais habitação, por mais salário, por mais condições, aludindo a um racismo estrutural na sociedade portuguesa, dizendo que parece que há cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. E parece que Portugal é um país que não dá determinadas condições a um conjunto de pessoas. Mas sabe que este não é o propósito inicial da convocação da manifestação. Depois, as pessoas que estão reunidas são livres de cada uma professar e expressar a sua opinião. Certamente, e ainda bem que em democracia o fazem, mas é importante também em democracia existir um contraditório. Eu acho que isto é o que há de saudar na manifestação que o Chega teve. Mais do que a mobilização nas ruas, porque o Chega recentemente teve uma manifestação sobre imigração e levou milhares de pessoas à rua. O Chega tem 50 deputados, tem mais de 1 milhão de eleitores neste momento. Portanto, não é um momento de dar provas materiais sobre o apoio do Chega ou não. Neste momento é um momento de combater ideias. E da mesma maneira que algumas ideias foram fazendo um caminho na sociedade americana e que nós agora estamos a começar a ter também esta ideia de que há um racismo estrutural, de que há uma hierarquia entre brancos e negros e que os negros são moralmente superiores aos brancos por uma dívida histórica que eu não tenho que pagar porque não a contraí e que não admito que os meus filhos e os meus netos venham a pagar uma dívida que não contraíram. Portanto, é muito mais interessante olharmos para este campo de aproveitamento político do que, sinceramente, para a novela do decisor A ou do decisor B. Deixe-me só dizer que, quanto à quantificação das manifestações, foi o líder do seu partido que disse: nós vamos fazer a nossa manifestação, mostrar que somos mais e que há outro país. Portanto, a quantificação da manifestação foi propósito inicial do próprio Presidente do Chega quando a convocou. Mas bem sabemos também que o Chega tem sido a voz de uma maioria silenciosa. E isto tem-se visto até, mais que não seja, no fenómeno nas últimas eleições de termos levado um conjunto de abstencionistas às urnas. E, portanto, volto... Não, mas a maioria é silenciosa, porque infelizmente ainda há muito medo de dizer determinadas coisas em praça pública. E isso tem-se visto, porque cada vez que uma voz dissonante vem a público, aquilo que acontece é queixas-crimes, é censura, é tentar dizer que aquela opinião não é legítima. Eu sinceramente não vejo o Chega a fazer isso. Então, se me disserem que, e se eu reconhecer que tem razão, eu faço meia culpa. Agora, aquilo que eu vejo é um conjunto de pessoas tentarem amordaçar os decisores do Chega. Mas é o que estão a fazer. André Ventura não tem outras declarações que possam censurar? Tem que ser estas em particular? Então quem é que está a aproveitar aqui? Onde é que andámos nos últimos anos todos? Estas pessoas de repente caíram de paraquedas em Portugal? Obviamente isto são problemas... Então é preciso PS e PSD chegarem e dizerem aqui em direto: olha, pedimos imensa desculpa, nos últimos 50 anos estas pessoas vivem em bairros e em guetos porque nós permitimos. E portanto agora temos aproveitamento de ativistas do Bloco de Esquerda, por exemplo, que vêm a suscitar este ressentimento e que vêm dizer que Portugal tem uma dívida histórica com estas comunidades. É por isto que vemos as novas gerações da minha idade, pessoas racializadas da minha idade, dizerem que Portugal lhes deve muito, porque quando chegámos às suas terras, pilhámos, roubámos, matámos, violámos. E isto, em primeiro lugar, não só não é verdade, como não é justo, porque nós não temos que pagar por aquilo que aconteceu há 500 anos atrás. E isto era aquilo que nós tínhamos. É isto que está em cima da mesa. É isso que está em cima da mesa. Não podemos continuar a fazer festinhas e a dizer que agora vamos reunir com os autarcas, agora vamos falar uns com os outros, ficar todos fechadinhos nas nossas salas. É termos... A deputada Rita Matias não acredita na eficácia da mediação para solucionar para a frente este tipo de problemas sociais?
Bom, eu acreditaria na eficácia da mediação se tivéssemos bons resultados. E a verdade é que em Portugal temos pouquíssimos resultados favoráveis. E tenho que ser sincera. Temos gente que viveu nesse bairro. Naturalmente, eu tenho orgulho de ter família que venha de bairros. Não, certo. Veja o que acontece em comunidades de grandes cidades pela Europa. Eu não quero ser derrotista e dizer que tudo correu mal. Mas podia ter corrido muito melhor. Podia ter corrido muito melhor. Então, mas óbvio. Rita, ninguém nega isso. É indiscutível. Temos episódios que podiam ser evitáveis. Se estes episódios tivessem tido a dimensão do que já aconteceu em França, em Bruxelas... Mas se calhar que sejam abrolhos para perceber que se calhar é o que vamos ter no futuro, mais que não seja pela forma como estamos a conduzir as políticas migratórias hoje também. Portanto, aquilo que aconteceu hoje e ontem, nos últimos dias, deve ser um abrolhos para o futuro. Mas sem radicalismo, sem um discurso de dizer que uns e outros estão separados. O discurso do les uns e les autres, não. Nós estamos a constatar que uns e outros estão separados porque se separaram. O Chega tem 5 anos. O que eu estou a dizer é, uns e outros estão separados, sim, mas não foi o Chega que os separou. O Chega há 5 anos que denuncia que uns e outros estão separados. Quem separou são decisores que estão para trás. Agora deixa-me só fazer este comentário. Merece um pacto de regime e segurança. Gostei muito de ouvir o Partido Socialista dizer isto e o Partido Social Democrata a sentir. É porque nós, há cerca de 4 semanas... Não, mas pelo menos não contestou. E é muito... Gosta de contestar, portanto, se não contestou foi porque deu uma anuência. Dizer que é preciso um pacto de regime em relação à segurança. Não concorda que é preciso um pacto de regime em relação à segurança? Não, então? eu acho que temos que nós todos acordar relativamente a isso. Não tem que ser um pacto, não tem que ser uma coisa assumida. Tem que haver políticas relativamente a isso. O e que os seus partidos, neste quiserem apoiar o governo em relação a isso, nós estamos disponíveis. Onde eu queria chegar é que nós há 4 semanas, sensivelmente, estivemos a discutir as conclusões do Razi, que dava nota de um aumento da insegurança, e eu ia jurar que vi o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e demais forças políticas ignorarem o aumento de criminalidade. Fui eu que falei e não é verdade. Algumas referências às falsas percepções de insegurança que as pessoas têm e estavam todos muito focados em citar os fenómenos de crescimento da extrema-direita. O Parlamento era uníssono a dizer que o problema de Portugal é um possível crescimento de extremismos e de discursos de ódio, etc. Em relação ao resto, em relação àquilo que não ouvi nada. Tenho a consciência daquilo que disse. E a bem da verdade, o Razi é referente ainda a períodos do Partido Socialista. Portanto, esta crítica nem era... Mas era só porque eu não ouvi nenhuma voz política, à exceção do Chega, a falar em insegurança. E sempre que o Chega diz que há insegurança, e o Chega há 5 anos que toca neste tema, rasgam-se as vestes e dizem que é um exagero, que André Ventura é um populista, que não há insegurança nenhuma, ou que há muito pouco, ou que são casos pontuais. Dizem que é sempre tudo muito pontual, até se sentirmos na nossa vida, sentir na pele. Porque depois leva as coisas diga que é exagero a um motorista que está em coma, diga que é exagero às pessoas do Miratejo, da Arrentela, da Amadora, todas estas pessoas que estão a confrontar-se. Diga que é exagero. Aquela manifestante que foi entrevistada pelo UNAU e estava na manifestação do Chega e que perguntava assim, como é que é a atuação policial em África? Quer dizer, nós fomos integrados em Portugal. Nós estamos a criticar uma força de segurança que tenta dar o que tem e o que não tem com poucos meios para nos servir. Como é que é a atuação de um polícia em África? E depois aí, se calhar, estamos em condições de... Portanto, recupere esse testemunho e veja. Era a vossa narrativa que os imigrantes eram aqueles que eram responsáveis pelo aumento da criminalidade em Portugal. O que dizemos é, se os politicamente corretos têm medo de falar dos crimes relacionados com imigrantes, então nós denunciamos. Ninguém diz que o monopólio de crimes é só de imigrantes. Não, vamos todos deixar de falar. Obrigadíssimo aos 3 pela vossa participação animada e acalorada, como sempre. Muito obrigado. Não sei se alguém lá em casa ouviu. O que eu acho que é muito importante... Não, ouvem, anotam e não esquecem. É sim, o que eu acho que as pessoas às vezes não estão muito preocupadas com as questões que o partido A, B ou C, o que as pessoas de facto procuram é que nós nos entendamos nas soluções. E acho que há caminho a fazer. E acho que tem que haver... Sobretudo quando a situação ou o problema é sentido como coletivo. Não incendiar. Não seja se calhar ouvir o que o Chega diz, porque há 5 anos dizemos um conjunto de coisas e depois temos as vossas frases foram profundamente infelizes para não dizer outra coisa. Se nos ouvirem hoje, não nos vão dar razão daqui a 5 anos. Obrigadíssimo, Rita. Obrigado, António. Obrigado, Ana. Muito obrigado e muito boa noite.